parar de gravar. Eu sou um idiota. Em vez de botar parar de partilhar, eu botei parar de gravar. Tá aqui, ó. Eu vou colocar aqui os 3 grupos políticos do período regencial. Na apostila de vocês eu coloquei um quadrozinho. Essa parte aí foi eu que escrevi mesmo. Eu coloquei um quadrozinho mostrando os grupos e da onde eles vieram. Comparando com o primeiro reinado e com o segundo reinado. Tá? Eu vou colocar aqui. Esse quadro aqui tá bom. Esse aqui tá legal. Eu vou abrir aqui do lado, só para a gente poder dar uma olhada enquanto eu falo deles. Volta a partilhar a tela, volta. Eu mandando o programa partilhar a tela, como se fosse assim que funciona. Partilha para mim. Aqui. Se liga aí. Assim que foi para vocês aí, para mim não foi não. Agora vai. Agora foi. Aí, ó, para quem quiser anotar, para quem quiser tirar print, para quem quiser tirar foto, os 3 grupos políticos que vão surgir na regência, grupos que tentavam não só chegar ao poder, mas que muito mais do que isso. Eles queriam impor os seus projetos para os rumos que o país deveria tomar, ainda que esses projetos fossem fluidos e eles mudassem ao longo da década de 1830, como a gente vai ver. Então, dessa maneira, a gente tem na abertura da regência a divisão das forças políticas do Império em 3 partidos. Inicialmente, a oposição liberal, que, embora unida em defesa da abdicação de Dom Pedro I, tão logo Dom Pedro sai do poder, começa a deixar claro as suas divisões internas. Eles estavam unidos por um objetivo em comum, que era tirar Dom Pedro. Uma vez realizado esse objetivo primário, o grupo dos liberais percebe que as suas diferenças ideológicas elas eram muito mais conflitantes do que passíveis de conciliação. Uma aliança ao longo da regência seria uma parada impensável. A oposição liberal, assim, já no movimento que levou à abdicação de Dom Pedro I, no 7 de abril de 1831, já se mostrava dividida em 2 grupos. De um lado, eu vou ter os chamados liberais exaltados, também chamados de farroupilhas. Era um grupo mais radical, um grupo formado em boa parte por indivíduos que vieram das camadas médias urbanas, embora apresentassem uma composição bastante heterogênea. Esses liberais exaltados, eles foram, desde o início da regência, afastados do governo. Eles nunca chegaram a participar do poder enquanto mantiveram a identificação com essa tendência. Acenavam os exaltados com a participação das camadas mais pobres na vida pública, se julgavam democratas e reformistas, valorizavam o federalismo, a descentralização, eram contra qualquer ideia de centralização de poder. Muitos deles vão pregar, inclusive, republicanismo. Alguns vão pregar o fim gradual da escravidão. Alguns vão pregar reforma agrária. Alguns vão falar em sufrágio universal. Ainda que nem todos compartilhassem dessas opiniões mais polêmicas, vamos dizer assim, os exaltados acabavam na sua atuação por flertar com a democracia e por defender uma igualdade mais profunda, mais social, e não uma igualdade meramente jurídica. Do outro lado, a gente vai ter os liberais moderados, também conhecidos como chimangos. Chimangos é o nome dado no Rio Grande do Sul à caça com a qual não vale a pena gastar chumbo. Esse grupo, ele conjugava as expressões mais centristas das 2 antigas facções antes da abdicação, o Partido Português e o Partido Brasileiro, os coimbrões e os brasilienses. Eles defendiam a integridade do Império, eles eram ligados aos ascendentes plantadores de café do Vale do Paraíba e, ao mesmo tempo, eram ligados também a algumas das mais antigas e poderosas famílias do recôncavo da Guanabara. Se apresentavam como os únicos capazes de, pela moderação, se posicionar com sabedoria e com civilização acima dos interesses e das paixões partidárias que, fragmentadas, eram acusadas de incapazes de uma posição harmônica, de uma posição racional perante as desordens sociais. Tem um discurso muito parecido com uma galera que até hoje se acha muito iluminada por ser centrista.
se acha muito iluminada por ser moderada. Deixa eu dar um gole d'água aqui rapidinho. Eles se achavam, como tem ainda hoje, Luciano Huck, Felipe Neto, essa galera aí que falou que quem está desejando o mal do Biro Leib perdeu a humanidade, se deixou levar, já perdeu, não Felipe sabe, Neto. né? Que ódio desse lixo. É aquela galera que, se voltar no tempo, vai chegar lá na escravidão, lá na Revolução Haitiana, quando o Duri Boukman vai sair de facão na mão para poder matar os brancos nas fazendas, eles vão falar, não, mas aí você está perdendo a sua humanidade, aí você está se igualando a eles. Você não pode desejar a morte do seu feitor, tem que orar pela recuperação dele. E aí depois, quando o feitor recuperar e voltar a dar chibatada, é esse o mesmo filho da puta que vai falar lá do alto da sacada, gente, sou contra a chibatada, precisa disso? Olha que coisa horrorosa. Olha que lástima é a escravidão. Batam palma pra mim. Eu sou muito contra a escravidão. Mas quando o escravo pega o chicote pra dar a chicotada no senhor, ele fala, também não é assim. Olha aí, você agora tá se igualando. Perdeu a humanidade. É o mesmo bando de lixo que quer ganhar dinheiro aí usando os trouxas que batem palma pra eles e que, na verdade, continuam sendo os mesmos bostas que já foram no passado. Eu tenho um orgulho de nunca ter gostado desse cara e eu percebi a farsa que ele era desde quando ele surgiu lá nos idos de 2011. Lá nos idos de 2011, quando essa bosta surgiu, eu já falei que ele era uma farsa e a galera tava lá tudo indo na modinha. Continua sendo a mesma merda que sempre foi. Mas enfim, os liberais moderados, os chimangos, eles foram aqueles que deram início à tônica da política ao longo da regência, num discurso que vai se manter também após a maioridade de Dom Pedro. Eles defendiam a monarquia, eles defendiam a manutenção da ordem social, eles defendiam a manutenção das estruturas socioeconômicas do império. Apesar do discurso a favor da ordem que os unia, não puderam esconder por muito tempo várias incompatibilidades entre os seus integrantes, graças, claro, à sua heterogeneidade. O grupo dos moderados, ele também vai se dividir internamente em duas frações, cada uma ditando a política por um período de tempo ao longo da regência. Simplificando, nós podemos dizer que uma fração adepta das reformas constitucionais e da distribuição de poder pelas províncias, através do fortalecimento da autoridade provincial, é aquela que vai mandar nos primeiros anos da regência, de 1831 a 34. Uma galera que queria reforma constitucional, uma galera que era a favor de dar poder para as províncias, sim, né? Mesmo que não vire zona, que cada província pudesse se organizar por conta própria. Essa galera manda na regência de 1831 a 34. A segunda fração dos chimangos, dos liberais moderados, composta por uma galera que defendia centralização política, fortalecimento do Estado, os herdeiros do Partido Português do Primeiro Reinado, essa fração vai se tornar predominante a partir de 1837. É desse grupo que vai surgir, em meados da década, o chamado regresso conservador. Essa explicação breve ela vai se tornar mais clara depois. O que eu quero que você veja? Até pegando a apostila, o quadrozinho político que eu botei lá, ele diz que o Partido Português ele vai botar uma galera como restaurador e uma galera vai entrar na corrente liberal moderada. E eu falo que o Partido Brasileiro, uma galera vira liberal moderada, a outra galera vira liberal exaltada. O que eu quero que vocês entendam? Quem está no poder aqui durante o período regencial são os liberais moderados, são os chimangos. Ah, professor, mas ali no início eles defendem a autonomia da província, que é exatamente o que o Farroupilha quer. Não, o Farroupilha, ele quer democracia quase, ele quer república, ele vai além. Ele não quer só autonomia da província, ele quer um federalismo total. Calma, o Farroupilha não está no poder, ele não chega no poder. Da mesma forma o Caramuru, o restaurador. O restaurador também não vai governar. Quem vai governar durante a regência é o liberal moderado. Só que dentro da corrente liberal moderada, haviam facções que se aproximavam de um grupo ou de outro. Ali dentro tem uma galera que namora algumas ideias dos farroupilhas. Ali dentro tem uma galera que namora algumas ideias dos caramurus. Mas é dentro dos chimangos que tudo vai acontecer.
de 1831 a 34, uma galera que queria autonomia provincial. A partir de 35, uma galera que era mais a favor de uma centralização do poder no chamado regresso conservador. Só antes de eu prosseguir, eu queria dizer que existe toda uma discussão sobre a propriedade ou não do termo partido político para a gente falar dessas organizações que vão surgir na regência. Para o José Murilo de Carvalho, professor da UFRJ, historiador dos mais clássicos, membro da Academia Brasileira de Letras, até 1837 a gente não pode falar em partido político no Brasil, porque as organizações surgidas até então, elas se destinavam simplesmente a responder a questões momentâneas provocadas pelo calor dos acontecimentos. Resolveu a questão, logo deixavam de existir. Um outro historiador que eu gosto bastante também, o Marco Morel, ele tem um livro só sobre regência, e ele chama atenção para as diferenças existentes entre as organizações partidárias que vão começar a surgir na Europa, normalmente ligadas ao crescimento do movimento operário e algumas, inclusive, de inspiração comunista, com as organizações que vão surgir no Império do Brasil, quase sempre sem uma grande organicidade social. Apesar dessas diferenças, nós podemos utilizar o termo partido político desde que a gente saiba da diferença, desde que a gente saiba que não é a mesma coisa que está acontecendo na Europa e que não é a mesma coisa que vai acontecer no próprio Brasil a partir de 1840. Além desses dois partidos que eu citei, vai surgir um terceiro entrelaçado ao poder do Estado e partidário da restauração do imperador Dom Pedro I ao trono. Era o Partido dos Restauradores, também chamados Caramurus, devido ao nome de um jornal que era editado por eles aqui no Rio de Janeiro, o que chamava exatamente o Caramuru. Eles pregavam basicamente a volta de Dom Pedro I. Privilegiavam o fortalecimento do Estado centralizador, a soberania monárquica, eram avessos à ideia de uma nação como soberana nacional, não. Quem é soberano é o monarca, quem é soberano é o rei, não me venha com chorumelas. Eles se identificavam aos elementos portugueses, aos antigos aliados de Dom Pedro I, eram vistos com desconfiança pelos elementos brasileiros, eram acusados pelos brasileiros frequentemente de quererem a volta do autoritarismo, a volta da colonização, a volta da tirania, enfim. Temos então, no início da regência, uma divisão político-ideológica em três partidos: liberais exaltados, liberais moderados e restauradores. Os liberais exaltados estavam fora do jogo político mais restrito, estavam fora da política do parlamento, estavam fora dos salões da corte, estavam fora do ministério. Por outro lado, eles dominavam as ruas. Eles provocavam constantes medos nos moderados e nos caramurus. Medos de revoltas, principalmente se participassem escravos delas. Medo, em especial, de que a chamada Revolução do 7 de abril, como foi chamada a abdicação de Dom Pedro, fugisse ao seu controle e se transformasse num período jacobino da Revolução Francesa. Um período de terror. Assim, apesar das profundas diferenças ideológicas, diferenças que só foram acalmadas com a morte de Dom Pedro I em 1834, morte que vai esvaziar a bandeira Caramuru, uma vez que não tem mais Dom Pedro para voltar, os moderados eles se viam mais próximos aos caramurus do que aos exaltados. Embora eles discordassem em quase tudo, eles concordavam que acima das diferenças estava a necessidade de manter a ordem senhorial escravista. Esse jogo de aproximações e de afastamentos entre os três partidos vai dar a tônica das disputas políticas da regência. Os conflitos ao longo dela, você vai entender da seguinte maneira. A gente tem duas maneiras. Primeiro, exaltados versus moderados versus caramurus. Essa aqui é a batalha ideológica. As disputas aqui se dão pela imprensa, que depois de um arrefecimento de censura no primeiro reinado, volta agora à tona. Jornais surgiam e desapareciam do dia para a noite, folhetos eram escritos e distribuídos pela população, leituras públicas eram acompanhadas pelas multidões, livros eram divulgados e anunciados, enfim, uma batalha ideológica opondo partidários das três tendências, não raro extravasando a esfera intelectual e descambando para guerras reais,
físicas no meio da rua. Esse primeiro conflito ele é mais presente no início da regência, uma batalha ideológica entre as três tendências. A segunda batalha é exaltados de um lado versus moderadores e caramurus do outro. Essa batalha aqui, ela está em relação às questões de ordem social. Os exaltados não podiam participar da política e deviam ser contidos nas ruas. Os caramurus deviam ser contidos nas ideias, mas sem eles no jogo político, a rua poderia acabar invadindo o parlamento. Então eu vou ter uma aliança entre liberais moderados e caramurus para conter a rua, para conter o pobre, para conter o discurso perigoso dos liberais exaltados. Nesse momento de conflitos, disputas e renovações, era preciso, dizia-se, fazer reformas sem deixar muita brecha para as camadas populares. Quem tomou as rédeas do jogo político desde o início foram os liberais moderados. A abdicação de Dom Pedro I foi tomada por esses caras, a princípio, como o ápice de uma revolução que precisava agora ser encerrada. Frear o carro da revolução era o comando antes que a situação saísse do mundo do governo e entrasse no mundo da desordem, ou pior, no mundo do trabalho. Se o despotismo do antigo imperador serviu de motivo para a vitória do liberalismo constitucional, era preciso agora que o liberalismo constitucional não virasse anarquia. A salvaguarda do país, segundo os liberais moderados, dependia do quanto as suas forças seriam atuantes o bastante para guardar a integridade das leis, da Constituição, do território, perante os riscos que esse vazio de poder poderia trazer, como trouxe para as demandas de participação popular. Fundamental para isso era compactuar com sujeitos de várias tendências que tinham em comum essa preocupação em manter a ordem. Tornava-se necessária uma acomodação, pelo menos provisória, de todas as rivalidades, para evitar-se uma comoção que saísse do controle e pudesse chegar ao cortiço e que pudesse chegar à senzala. A expressão dessas acomodações ela pode ser sentida desde o início, desde antes mesmo do delineamento mais claro das três tendências partidárias de que eu tratei anteriormente. Gente, só para tentar ilustrar um pouquinho mais e tentar facilitar mais o transporte de vocês para a época, o historiador Eumar Roloff de Matos, analisando a sociedade imperial brasileira, ele chegou à conclusão de que a sociedade imperial brasileira ela era constituída por três mundos distintos que se mantinham próximos uns dos outros, mas que nunca deveriam se tocar, se misturar, se confundir, ainda que fosse necessário usar a violência para impedir. Esses três mundos representavam uma sociedade fortemente hierarquizada. O primeiro, o mundo do governo, era o mundo composto pela chamada boa sociedade. Os plantadores, os senhores de escravos, os ricos comerciantes, os membros da burocracia, enfim, o mundo composto por aqueles que poderiam aspirar ao governo, lembrando todas as restrições que havia à ascensão política na Constituição Imperial, por aqueles que dominavam o governo, por aqueles que dirigiam o governo. Estavam no topo. Na base, a gente vai ter o mundo do trabalho. Mundo composto por aqueles elementos que constituíam a principal força de trabalho desde os tempos coloniais, os escravos, basicamente africanos e os seus descendentes. Esse era o mundo que deveria ficar permanentemente à margem da sociedade, sendo a barreira entre liberdade e escravidão o grande muro que indicava a forma primeira de distinção social naquele tempo. O mundo do trabalho era dominado pelo mundo do governo, a partir do domínio da casa. Isso é, não era o Estado, mas o senhor, nos seus domínios privados, que era o governante primeiro daquele mundo. O Estado ele interferia apenas quando as coisas fugiam do controle, por exemplo, no caso de uma rebelião escrava. Mas quem mandava era o poder privado do senhor, garantido por esse Estado que só nasceu para controlar escravo, para controlar pobre. Por fim, no meio do caminho, entre o mundo do governo e o mundo do trabalho,
a gente tem o mundo da desordem. O mundo composto pelas camadas livres e pobres que não tinham espaço nem no mundo do governo, porque não faziam parte da boa sociedade, nem no mundo do trabalho, porque não eram propriedade de ninguém. Então, eles deviam ser constantemente vigiados pelo Estado, ocupavam as frestas abertas na malha do sistema escravista sem jamais ameaçarem a ordem social. Se a gente pensar na divisão partidária que a gente está tratando aqui já há um tempinho, a gente percebe que os liberais exaltados, os farroupilhas, eles se identificavam constantemente com o mundo da desordem. E exatamente por isso eles eram impedidos de entrar no mundo do governo. Mas mesmo os exaltados tinham uma percepção, no mínimo, dúbia em relação à escravidão. Então, por isso, a gente não pode considerar ninguém representante do mundo do trabalho. Ninguém era de antemão abolicionista. O escravo está desamparado totalmente. Deu para pegar mais ou menos essa relação que eu fiz aqui? Mundo de trabalho, mundo do governo, mundo da desordem, os três grupos políticos. Deu para ter uma base legal aqui, intelectual ou não? Uhum. Deu ou não deu? Enfim, como a gente então já mergulhou nesses meandros políticos, vamos voltar agora para questão política mesmo, né? A regência provisória, a regência permanente, trina, una, o que é isso? Bom, saindo de sendo o primeiro imperador, logo foi nomeada uma regência trina provisória composta por José Joaquim Carneiro de Campos, o Visconde de Caravelas, colaborador do primeiro reinado, Nicolau dos Santos Vergueiro, que era uma das grandes expressões do liberalismo paulista, forte opositor a Dom Pedro, e pelo brigadeiro Francisco de Lima e Silva, pai do futuro Duque de Caxias, que era um cara que gozava de prestígio nos meios militares, e devemos lembrar que a oposição da tropa ela foi muito importante nos episódios da abdicação. A composição da regência trina provisória, que aliás não foi feita de acordo com a Constituição, porque a Câmara estava em recesso, ela indicava a acomodação de forças e a intenção de não deixar que a abdicação de Dom Pedro significasse um racha social. Perceba como era a composição. Eu tenho um membro da antiga situação, que é o Visconde de Caravelas, eu tenho um membro da antiga oposição, que é o Nicolau Vergueiro, e eu tenho um militar, para supostamente representar o diálogo neutro entre um lado e outro. A regência provisória, contudo, ela durou muito pouco. E já em junho, reunida a Assembleia Geral, vai ser nomeada uma regência trina permanente, que também vai ter os seus poderes definidos. A nova regência ela vai ser composta buscando se atender aos interesses provinciais. Eu vou ter João Bralho Muniz representando as províncias do Norte, eu vou ter José da Costa Carvalho representando as províncias do Sul e o Lima e Silva mantendo seu lugar no meio para representar o Exército. Então, olha a nova composição. Eu tenho uma lógica liberal moderada e eu tenho um representante das províncias do Norte, um representante das províncias do Sul. Os poderes da regência trina foram limitados. A gente vai ter a oficialização de um sistema parlamentar. Os regentes não podiam declarar guerra. Os regentes não podiam conceder título de nobreza. Não podiam vetar leis. Não podiam dissolver a Câmara. Como o poder moderador era um título privativo do imperador, ele vai ser suspenso. O que a gente vai ter são os três poderes na balança política da regência, no qual o parlamento, principalmente a Câmara dos Deputados, vai adquirir uma força tremenda, jamais vista até então na história brasileira. Então, gente, esse período aqui é um período de fortalecimento do poder legislativo. É um momento de frisson liberal. Período que vai começar a apostar na votação de medidas que visassem a conter as revoltas e fossem, ao mesmo tempo, expressões descentralizadoras. Então, qual é a tônica desse primeiro momento regencial? Eu tenho liberal moderado no poder,
Eu tenho fortalecimento do parlamentarismo, não bota parlamentarismo, fortalecimento do parlamento, fortalecimento do poder legislativo, que é quem vai mandar de fato. Eu tenho aqui, nesse momento, uma descentralização do poder, para poder acalmar os representantes provinciais. Eu preciso lembrar com vocês que uma das razões da queda de Dom Pedro I foram as acusações de que ele era autoritário, de que ele era déspota, de que ele queria subjugar as províncias. Então, quando o imperador é afastado, a gente vai ter o início de uma jornada parlamentar para aprovar leis que possibilitassem exatamente o contrário, que trouxessem o exercício do poder pelas províncias. Então, é uma parada liberal, é um fortalecimento provincial para meio que compensar a crítica que era feita ao autoritarismo de Dom Pedro. E aí a gente vai ter alguns atos que vão provar essa tendência descentralizadora que a regência trina permanente vai colocar em prática. Aliás, será que tem aqui? Tomara que tenha. Ah, tinha os grupos políticos aqui, olha aí. Eu só fui um tanto quanto rebelde e não esperei. Essa relação aqui com o Luiz Felipe de Orleans é uma relação que talvez eu faça depois, mas ela não é necessária nesse momento não, tá? Aqui eu já falei de tudo isso, desses caras todos. Muito legal. Ah, tá aí, ó. Pronto, cheguei. A gente vai ter nesse sentido, como primeiro ato da regência que merece ser considerado, a criação da Guarda Nacional em 1831. A gente vai ver também a votação do Código do Processo em 1832 e a gente vai ter o ato adicional em 1834. Então anota 3 medidas que vão provar a lógica liberal e a descentralização dos primeiros anos da regência. Anota: Guarda Nacional, 1831, o Código do Processo de 1832. Aqui eu falo Código do Processo, você vai entender já já o que significa. Pode ser o Código do Processo Criminal, você pode anotar de forma mais completa. E o Ato Adicional de 1834. São os 3 momentos que comprovam a descentralização da província, da regência, nesse primeiro instante, que comprovam essa lógica liberal moderada. O sentido dessas 3 medidas que eu citei era muito claro: a subordinação total dos regentes trinos à Assembleia, ou seja, às províncias representadas pelos seus deputados. Quando eu falo que a Guarda Nacional mostra poder provincial, você pode ficar meio assustado comigo. Você pode falar, pô, mas não era a Guarda Nacional? Calma. A criação da Guarda Nacional, ela era inspirada na ideia da nação em armas. Ou seja, ela era inspirada na ideia de cidadãos pegando em armas sob a liderança de quadros eleitos entre os membros do efetivo para poder defender a sua pátria. E pátria, no Império do Brasil, ora se referia à nação total, ora à nação local. Isso é, as províncias isoladas. Os próprios cidadãos iriam arcar com os custos de manutenção tanto do fardamento quanto das armas. E eles recebiam em troca a possibilidade de usufruir das prerrogativas simbólicas do que era ser membro da Guarda Nacional e do que isso significava no âmbito da dominação local, da dominação da província. É muito bom lembrar que, de acordo com a Constituição de 1824, nem todos os súditos eram cidadãos e nem todos os cidadãos poderiam aspirar a um cargo de liderança. Por fim, a criação da Guarda Nacional, ela acompanhava a redução e o remanejamento dos efetivos do Exército. É uma parada para esvaziar o papel de coerção do Exército, porque, diferente da Guarda Nacional, o Exército mantinha nos seus membros gente que vinha de classes mais baixas. Então, era uma tentativa da elite em controlar esse poder de coerção que não pode estar na mão do pobre. Quem vai comandar a Guarda Nacional vai ser o coronel. O título de coronel não é um título que vem do Exército, vem da Guarda Nacional. E o coronel era quem? Era o fazendeiro que mandava na região. Esse cara vai ser o dono da Guarda Nacional. Esse cara vai aumentar o poder. Esse cara vai comprar a farda e a arma pra galera. É ele que vai usar a Guarda Nacional de milícia privada dele. Então a Guarda Nacional aumenta o poder local.
Porque o coronel, que é o comandante da Guarda Nacional, ele vai defender a nação de Pernambuco, da Bahia, de Minas Gerais, de São Paulo. Essa é a nação que ele vai defender, a qual ele supostamente representa. Então a Guarda Nacional, ela é um exemplo claro dessa descentralização de poder e do aumento do poder das províncias. Aqui já pulou direto para o ato adicional, mas eu quero, antes de falar do ato adicional, falar do Código de Processos. O Código de Processos, dentre outras prerrogativas, ele vai criar a instituição, na verdade não vai criar, ele vai aumentar o poder dos juízes de paz. O cargo de juiz de paz, ele já existia desde 1827, mas agora o Código do Processo Criminal vai aumentar o poder dele. O juiz de paz que era eleito localmente, era uma eleição local manipulada pelos poderosos, eles funcionavam como a primeira instância em vários processos, como, por exemplo, os processos de julgamento de quem era acusado de tráfico ilícito, a partir da lei antitráfico, que vai ser promulgada em novembro de 1831. É muito desnecessário frisar para vocês que o fato do juiz de paz ser a primeira instância e o fato dele ser eleito localmente pelos mesmos senhores que muitas vezes eram réus, tornava a aplicação da lei praticamente inviável. É o aumento do poder local. Nós podemos perceber, portanto, que o fato de terem sido aprovadas essas medidas sem uma preocupação com o estabelecimento de um contrapeso adequado, apontava ali numa direção só: o fortalecimento das autoridades locais e regionais em detrimento do poder central, o que vai atender a antigas reivindicações de várias frações que chegaram ao poder a partir da abdicação. A cereja do bolo vem em seguida, ainda em 1832. Depois de uma tentativa mal sucedida de golpe, visando transformar a Assembleia Geral Ordinária numa Assembleia Constituinte, novos embates vão levar à aprovação, em 12 de outubro daquele ano, de uma lei que concedeu à legislatura seguinte o poder de uma Assembleia Constituinte. O primeiro passo para o ato adicional, que está na tua cara aí. O que significava o ato adicional? O ato adicional era uma reforma da Constituição. Era uma reforma da Constituição que deveria ser conduzida com todo o cuidado possível, porque a situação ainda era delicada e os riscos de um racha social eram gigantescos. As maiores resistências à votação do ato adicional vieram do Senado, o que não é de se espantar, porque o projeto original ele atacava a vitaliciedade do Senado. E, além disso, os principais membros do Senado, que foram escolhidos a dedo pelo antigo imperador, eram alguns dos maiores partidários ainda de Dom Pedro. O projeto original foi vencido e o final acabou sendo uma espécie de política de compromisso entre as facções. O que o ato adicional vai fazer? Vai suprimir o Conselho de Estado. Os exaltados pediam isso há mó tempão. Tá lá, Conselho de Estado suprimido. Mas o poder moderador, a vitaliciedade do Senado vão continuar. O poder moderador ele nunca sai da Constituição. Nunca! Eu quero deixar isso claro. Ele é uma prerrogativa do imperador, portanto ele não está sendo utilizado, mas ele continua lá. O Senado continua vitalício para agradar os caramurus, para agradar os restauradores. Os conselhos gerais das províncias vão se tornar assembleias provinciais e vão receber algumas atribuições. Olha aí o federalismo querendo tirar poder do Estado centralizado. Depois do ato adicional, que vai criar as assembleias locais, as assembleias provinciais, agora a província pode promulgar leis por conta própria. Ela pode taxar algumas trocas comerciais por sua conta. O que está se imprimindo aí, galera? Está se imprimindo um tom alternativo ao projeto que se delineava lá no primeiro reinado e que via na centralização de poder o objetivo. Como uma maneira de marcar a distância do absolutismo do primeiro imperador, aqueles que se opunham a ele agiam agora no sentido de uma maior distribuição do poder pelo território imperial, no sentido de valorizar a casa em contraposição ao poder do Estado
Percebam, nesse sentido, dominaram os moderados. Diferenciavam-se dessa maneira tanto dos exaltados, no que tange a extensão do carro revolucionário, que agora tinha que ser freado, como também dos restauradores, que negavam a própria ideia da revolução e queriam a volta de Dom Pedro. Eles são o meio termo que vai conduzir essa regência, meio que dialogando um pouquinho com um lado, um pouquinho do outro. A gente chega aqui, então, ao final dos primeiros anos de regência, com domínio moderado sobre as demais facções. Mas como a gente viu, os moderados eram muito heterogêneos, o que significa que eles constituíam um bloco delicado, que perigava desabar a qualquer instante. Então, logo o ato adicional foi promulgado, em 1834, esse bloco começou a dar sinais de desagregação. Vários fatores contribuíram para isso, em eventos que vão levar uma fração moderada a se destacar das outras e a imprimir o seu projeto político, que vai mudar de maneira sensível o tom que se vinha adotando desde o início da regência. Nós vimos algumas das prerrogativas estipuladas pelo ato adicional de 1834. Uma outra delas era a transformação da regência trina em regência una, com o regente a ser decidido nas eleições seguintes, da qual vai sair vitorioso o grande expoente do liberalismo paulista, o padre Diogo Antônio Feijó, em 1835. Há aqui uma exposição sobre a ideia de município neutro do Rio de Janeiro. Eu sugiro que vocês façam essa leitura em outro momento. Eu vou guardar ela agora, até porque ela é uma leitura que, para a gente, ela não vai ser importante nesse momento, mas ela pode ser importante por uma questão futura. Eu estou tentando não complicar muito um período que é muito complicado, então essa análise do município neutro eu vou guardar, eu faço em outro momento, a gente tendo tempo para a gente poder apontar o que significa essa escolha do Rio de Janeiro como município neutro. Mas a gente tem que avançar na política da parada. Falando do Feijó. Feijó, velho expoente do chamado liberalismo paulista, chegava ao poder pela via legal depois de uma tentativa mal sucedida de golpe em 1832. Chegava defendendo um poder executivo forte, não obstante o histórico liberal dele, contra outros políticos que tendiam a uma predominância do legislativo, caso de Holanda Cavalcante, o expoente de uma das mais poderosas oligarquias de Pernambuco, liberal, que ficou em segundo lugar na eleição. Então logo se viu na posição de regente, contudo, o bloco que sustentava Feijó começou a se romper. Já data desse período o início da formação da oposição a Feijó, tendo à frente Rodrigues Torres, Honório Hermeto Carneiro Leão, Bernardo Pereira de Vasconcelos, todos eles expoentes do que viria a ser conhecido mais tarde como o Partido Conservador. Atenção para o que eu vou falar agora. Lembra das diferenças lá dos três partidos políticos? Pois bem, Dom Pedro I morreu em 1834. Então não faz mais sentido existir o Partido Restaurador. Não faz mais sentido existir os caramurus. Não havia mais a bandeira da restauração. Então essa galera vai se misturar aos blocos que já existiam. Não tenho mais, a partir de 1834, 35, aquela parada de liberal moderado, liberal exaltado e restaurador. Agora a lógica é outra. Eu vou ter, de um lado, os chamados progressistas e do outro, os chamados regressistas. Essa é a nova ordem política do período das regências unas. Atenção para isso. Eu citei Bernardo Pereira de Vasconcelos lá no início da aula. Ele cumpria a trajetória que eu assinalei lá atrás. Ele fez oposição liberal a Dom Pedro I no primeiro reinado, foi aliado de Feijó no início da regência, depois virou oposição a Feijó, se aliando aos regressistas, aos conservadores, que vão emergir a partir da província do Rio de Janeiro. Uma galera com uma ligação estreita com o tráfico de africanos, com a escravidão, com o café.
Basta a gente lembrar que na mesma época o café estava se expandindo violentamente pelo Vale do Paraíba Fluminense, assumindo o primeiro lugar na pauta das exportações do Império. A oposição a Feijó, ela se articula principalmente em torno das críticas às conquistas liberais tidas como perigosas para o futuro do Império. Tratava-se de início de uma disputa principalmente política, restrita à esfera pública, principalmente à imprensa. De um lado, o grupo de Vasconcelos, reunido em torno do jornal O 7 de Abril, firme nas críticas a Feijó, firme na busca pela revisão das leis recém-votadas, do ato adicional, do Código do Processo. Do outro lado, Feijó e seu principal aliado, Evaristo da Veiga, um dos mais influentes políticos e jornalistas da corte, reunidos em torno do jornal Aurora Fluminense. Os debates travados eram muitas vezes virulentos e praticamente obrigavam os estadistas a escolher uma posição. Os anos vindouros presenciaram a expansão das disputas para além da esfera pública. Estouraram em vários pontos do Império revoltas armadas, algumas perigosíssimas do ponto de vista da unidade nacional, outras perigosíssimas por envolverem escravos. Todas elas preocupantes do ponto de vista de manutenção da ordem imperial. A oposição endurece, cada vez mais assumindo para si a alcunha de regressistas. Isso é, articuladores do movimento que queria o retorno à ordem estabelecida, incorporando as liberdades conquistadas sob um manto de autoridade necessária. Não demorou para que as revoltas e as rebeliões fossem creditadas às mudanças institucionais que foram levadas a cabo pelos liberais entre 1831 e 34. Qual era o argumento dos regressistas, dos conservadores? Ora bolas, você afrouxou a autoridade central, aumentou o poder das províncias e agora o Estado está de mãos atadas e não consegue garantir a manutenção da ordem, não consegue garantir a unidade nacional. Vocês estimularam o mandonismo local, vocês estimularam a selvageria, vocês estimularam o domínio das paixões. Quando Evaristo da Veiga se afasta do governo, a situação de Feijó se complica ainda mais. Mas eu quero pedir licença. Antes de eu mergulhar na questão política do regresso conservador, que vai acontecer agora, que vai acontecer como consequência das revoltas, eu queria falar das revoltas. A gente não vai ter muito tempo para isso, não, mas eu queria comentar sobre elas, inclusive falando primeiro de uma que não está aqui. Você vê como é que ela foi apagada historiograficamente. O professor que fez esse slide não botou... mas vai botar aqui, botou. Tô falando mal, ele vai botar aqui agora. Não, botou porra nenhuma. Botou nada. Que decepção. Que decepção. Deve estar no último slide. Deve estar lá no nota de rodapé. Vocês sabem do que eu tô falando, né? Revolta dos Malês. No momento em que o regresso iniciava a sua direção política, o Brasil havia sacudido, desde 1831, por 10 revoltas. 3 revoltas estavam em curso e uma ainda iria estourar antes do período de maioridade. Essa contagem vale apenas se a gente se detiver naquelas revoltas indicadas pelo José Murilo de Carvalho como as principais do período. Dessas, pelo menos 4, Cabanos, Cabanagem, Balaiada e principalmente o que não está aí, Malês, vão contar com a participação de escravos. Além dessas, tirando a dos Malês, outras 2 vão contar com a participação do povo. O ciclo de 6 rebeliões que estouraram na corte entre 1831 e 32 e a Sabinada, que está aí. Não era uma situação tranquila. E os regressistas que vão saber explorar essas revoltas para, por meio da crítica à atuação dos liberais progressistas, angariarem apoio ao seu projeto político, vão ter que encarar essa pica também.
Para a gente entender melhor esse quadro, vamos observar as principais revoltas do período em termos de repercussão na corte, para a gente traçar algumas palavras breves sobre elas. Vamos falar sobre a cabanagem, sobre a balaiada, sobre a farroupilha, sobre malês. Antes e seguindo ainda o definido por José Murilo de Carvalho, a gente pode definir as revoltas regenciais em dois grandes grupos. Um primeiro grupo, que vai desde a abdicação de Dom Pedro em 1831 até ali cerca de 1835, e um segundo grupo, que é esse que a gente está estudando, que vai de meados da década e só vai terminar dentro do segundo reinado. O caráter de cada um desses grupos ele é muito distinto. O primeiro grupo de revoltas, ele representou basicamente os anseios das populações urbanas, as inquietações dessa galera que estavam se acumulando desde o final do primeiro reinado. Eram revoltas de que participavam basicamente tropa e povo. Isso é, as primeiras fileiras do exército, essencialmente soldados, e a população mais pobre. Era o mundo da desordem em ação, para seguir a classificação do Ilmar Roloff de Matos. Esse primeiro grupo de revoltas, ele se constitui a partir não de uma, mas de várias revoltas urbanas que vão tomar praticamente todas as capitais provinciais do Império, tirando o Piauí, a capital do Piauí e a de Santa Catarina. Na corte, a situação em 1832 era tão séria que o Conselho de Estado foi consultado a respeito das medidas a serem tomadas para que se pudesse salvar o futuro imperador Dom Pedro II, ainda garoto, caso a desordem ficasse incontrolável na cidade e o norte, também experimentando revoltas, acabasse se separando do sul do Império. Então, é um momento que chegou, de fato, a porrada mesmo. As lutas, elas eram duras, elas eram sangrentas. Eu vou ter centenas de mortos, mas essas revoltas não vão ser tão lembradas porque elas não vão ter uma contestação mais organizada. Elas não vão alcançar resultados, vamos falar assim. Mas a revolta que eu faço questão de falar primeiro acontece em 1835. A rebelião dos malês, ela ultrapassou em perigo, em extensão e em consequências aquilo atingido pelo primeiro grupo das revoltas. Desde os acontecimentos do Haiti, que, spoiler, será um dos próximos episódios do Navio dos Loucos, onde uma grande massa de escravos e libertos africanos se levantou contra os senhores e promoveu a maior revolução escrava já presenciada. Os senhores de escravos do Brasil e do restante das Américas temiam pelos seus destinos. Apesar da distância e da repressão policial, as notícias chegavam ao país e poderiam alcançar as senzalas. Da mesma maneira, os acontecimentos da fase radical da Revolução Francesa, no final do século XVIII, inspiravam homens e mulheres pobres, muitas vezes libertos ou cativos, a mudarem a sua situação no Brasil. A Conjuração Baiana, a Revolução dos Alfaiates, em 1798, da qual participaram esses grupos, foi o primeiro sinal de alerta. Entre 1807 e 1835, da mesma maneira, várias revoltas menores em escala ameaçavam os senhores baianos porque chamavam os escravos à participação. Em 1835, na Revolta dos Malês, o pânico senhorial atingiu o seu ápice. Malês era como eram conhecidos os africanos islamizados, isso é, os seguidores do islamismo, de Maomé e do Corão. Aqueles que vão se colocar em Salvador e que vão tomar a frente na liderança da revolta. Na noite do 24 para o 25 de janeiro de 1835, durante aproximadamente 4 horas, os malês marcharam pelas ruas de Salvador proclamando morte aos brancos e liberdade para os companheiros de cativeiro. Não pregavam a abolição da escravatura, pregavam a libertação dos seus pares. Afinal de contas, eles tinham conflitos com outros grupos africanos e com grupos de crioulos, ou seja, negros nascidos no Brasil que estavam instalados em Salvador. Apesar disso, foram usados ao longo de todo o Império como um exemplo de um abolicionismo radical que tinha que ser evitado. Enfrentaram a tropa, enfrentaram civis armados pelas ruas de Salvador,
foram derrotados após o conflito, mais de 70 rebeldes morreram na batalha, mais de 500 sofreram pena de morte, açoite ou degredo, a expulsão do império para sempre. A rebelião dos malês, ela não causou pânico só pela participação majoritária de escravos no conflito, tampouco pelo número de envolvidos ou pela brutalidade dos confrontos. A revolta dos malês assustou profundamente as autoridades imperiais devido à dimensão de organização do movimento. Os malês trocaram mensagens em códigos, organizaram uma vasta rede de planejamento, montaram um esquema detalhado para encaminhar os eventos. Além disso, tinham, segundo o promotor do processo contra os envolvidos, uma meta a alcançar após a vitória, da qual faziam parte planos de destruir a Constituição, destruir o governo, tomar as propriedades, extinguir brancos e pardos. Tudo feito à sombra da fiscalização policial, que era, especialmente em Salvador, uma das maiores cidades escravistas das Américas, extremamente rígida. Se o governo pôde se organizar e combater o movimento tão rapidamente, saindo vitorioso, não se enganem, foi só porque contou com uma denúncia feita por uma liberta dos planos dos rebeldes. Mas o fato de ter precisado contar com a ajuda de uma negra liberta só colocou ainda mais em evidência que a segurança da ordem escravista era muito mais aparente do que real. O impacto causado pela revolta dos malês foi tão grande que levou o parlamento imperial, no mesmo ano, a aprovar uma lei determinando que os escravos que atentassem contra a vida dos senhores fossem condenados imediatamente à morte. Não era necessário nem a unanimidade do júri, como era preciso nos casos normais. A força do segundo grupo de rebeliões após 35 se somou a esse impacto causado por malês. Um grupo de negros organizados, alfabetizados, que se comunicavam em códigos e falavam árabe e que por muito pouco não botaram em prática um plano de extinguir a branquitude, tomar as propriedades e transformar a Bahia numa república islâmica negra, onde o branco e o pardo não teriam espaço, não teriam vez. Isso tudo no Brasil. Isso tudo em 1835. Agora, o bagulho tá ficando bom. Se na primeira parte da aula a gente falou da lógica política, quais eram os grupos, a base intelectual, quem está querendo o quê, o que foi decidido, descentralização, Guarda Nacional, Código dos Processos, ato adicional, agora a gente vai falar de revolta, para poder entender por que a oposição vai dizer que era necessário o regresso conservador, a volta do poder centralizado. Afinal de contas, olha em volta. Olha como é que o vulcão da anarquia está tomando o Brasil, para usar o termo que eles próprios usavam. Vou parar aqui em malês e na próxima aula a gente já vai direto para a revolta. Vamos pegar a cabanagem, vamos pegar a balaiada, vamos pegar a farroupilha, vamos pegar a sabinada para poder pegar a parte final da regência e entender ela completamente. Gente, bastante conteúdo como de costume, mas eu fiquei satisfeito com como nós abordamos o conteúdo nessa aula. Eu acho que a gente conseguiu falar bastante de um conteúdo que muita gente tem dificuldade. A gente conseguiu destrinchar ele. Eu fiquei satisfeito pela maneira como foi feito. A gente conseguiu entender legal. Se alguém não entendeu alguma coisa, pode falar comigo no grupo ou no privado, pode trazer perguntas, estou à disposição. A partir da próxima aula de Brasil, a gente vai voltar já dentro da lógica das revoltas regenciais. Tudo bem? Ok? Valeu, professor. Tamo junto. Irra. Valeu. Valeu, meu chinês. Grande abraço. Até. Valeu.